Bom dia, quarto ano. Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós iniciaremos fazendo a correção da atividade da aula anterior. Nós estamos estudando o gênero textual texto informativo, mais especificamente estudando o texto Por que as lagartixas perdem o rabo. Então, nesta aula, nós estudamos os elementos do texto informativo, no qual foi apresentado uma videoaula que eu vou estar colocando o link novamente aqui no grupo, porque eu percebi uma quantidade mínima de pessoas, de alunos que assistiram à videoaula. E por isso, eu percebi uma grande dificuldade, muitos erros na nossa atividade. Por isso que o professor está fazendo essa gravação, para a correção de atividades, porque eu percebi a dificuldade, mas isso se dá também pela falta, de vocês não terem assistido a videoaula, ou pelo menos a maioria. Quem assistiu direitinho, parabéns, o professor parabeniza, mas eu sei que menos de 20 alunos assistiram esta videoaula, coisa que não vem acontecendo. Todas as videoaulas eu percebo um grande número de visualizações, porém, especificamente nessa aula, eu percebi que poucos alunos assistiram. Como consequência, muitos erros na nossa atividade. Então, os elementos do texto informativo, como vocês podem observar, nós temos aqui o assunto principal e, em seguida, nós temos a divisão do texto em apresentação, explicação e conclusão. A partir desses elementos, vocês deveriam refazer a leitura do texto, que foi encaminhado tanto na atividade, no Google Formulário, como no próprio grupo de WhatsApp de vocês, para facilitar essa leitura. Em seguida, após refazer a leitura, vocês deveriam assinalar apenas a alternativa que completa cada uma das questões a seguir. E aí, na nossa primeira questão, era perguntado o assunto principal desse texto. Então, é uma habilidade que eu percebi que todos os alunos acertaram. Eu tenho acesso às respostas de vocês e foi 100% de acertos em relação ao assunto. Então, o assunto principal era as lagartixas perdem o rabo. Então, essa seria a resposta correta e todos vocês acertaram. Então, associaram ao título, entenderam, fizeram uma boa interpretação e compreensão do texto e, consequentemente, acertaram a questão. Quando a gente parte para os elementos da narrativa, já na questão 2, onde eu pedi para vocês fazerem a leitura do parágrafo 1 e 2, que faz a apresentação, que é o primeiro elemento aqui, a apresentação do assunto. E aí nós temos aqui como alternativas as formas de defesa usadas pela lagartixa, as formas de defesa usadas pela lagartixa e por outros animais, e como são as caudas de vários animais. Então, vocês teriam que voltar no texto, a apresentação, já dava até a dica, parágrafo 1 e 2, e lá no início é apresentado o assunto do texto. Vocês identificaram o assunto, mas não releram para identificar a alternativa correta. Muitos de vocês associaram as formas de defesa usadas pela lagartixa. Só que no texto, se a gente voltar, a gente vai perceber que no primeiro e no segundo parágrafo trazia informações não só da lagartixa, mas também de outros animais. Então, aqui cita no primeiro parágrafo, alguns adquirem a cor do ambiente, uns têm espinhos, outros têm veneno, ainda os que podem partir por vontade própria, que é o caso da lagartixa, é uma parte do corpo. No segundo parágrafo, a gente tem ali outros exemplos, o fato da autotomia, que ocorre em alguns animais como insetos, crustáceos, répteis, ou seja, no primeiro e no segundo parágrafo não se referia apenas à lagartixa, mas se referia também a outros animais. Então, vocês deveriam identificar que na questão 2, a resposta correta seria as formas de defesa usadas pela lagartixa e por outros animais. Aí nós temos aqui como alunos que acertaram o Gabriel, a Beatriz, a Railana, a Brena. Temos ainda o José Matheus, o Renan Enzo, o Wanderson e o Luiz Davi. Os demais alunos não conseguiram acertar essa questão. Então, parabenizo aí, essa quantidade que foi muito pouca, porém,
né, parabenizo os que conseguiram. Quem não conseguiu, assiste também a videoaula para entender um pouquinho sobre a apresentação, explicação e conclusão. Então vamos lá, na questão 3, era pedido para fazer a leitura do parágrafo 3 e 4, que traz a explicação. Viram o assunto, foi apresentado o assunto e agora vem explicar. Então qual era a explicação presente nesse texto? Como a autotomia ocorre no rabo das lagartixas, como nascem e morrem as lagartixas ou como o rabo da lagartixa volta a crescer. Então, vocês teriam que analisar que lá no no terceiro e quarto parágrafo, nessa explicação, era focado na explicação de como a autotomia ocorre no rabo das lagartixas, certo? Então, boa parte de vocês acertaram, mas a gente teve aí aproximadamente uns 10 alunos que ainda não conseguiram identificar. Então, como nascem e morrem as lagartixas? Não era essa a explicação. Se nós estávamos falando das formas de defesa, e a forma de defesa que a lagartixa tem é a autotomia, que ocorre justamente no rabo. Então, possivelmente ocorre o quê? Que a lagartixa pode ter esse processo de regeneração, né? Como o rabo da lagartixa volta a crescer. Mas isso gera um assunto que estava já presente lá na conclusão. O parágrafo 5 traz a conclusão do texto e fala sobre o quê? A gente vai perceber lá no parágrafo 5, na conclusão, que ele se especificava mais em quê? Qual era o foco dessa conclusão? A quebra e a regeneração da cauda das lagartixas? A regeneração da cauda e os predadores das lagartixas? Ou a regeneração da cauda e proteção das lagartixas? Então, se vocês analisarem fizerem a releitura, sugiro inclusive que vocês façam a releitura aqui desse quinto parágrafo, vocês vão identificar que ele era focado na regeneração da cauda e a proteção das lagartixas. Então, como que ocorria essa fase de voltar a nascer a cauda do animal, e aí ele poderia desprender novamente, tudo voltado à questão da proteção, até quando sugere que nós não devemos brincar com as lagartixas, porque elas podem perder o rabo por uma brincadeira e quando ela realmente precisar se proteger, ela não vai ter como soltar a cauda novamente, porque ela já perdeu onde não precisava, ok? Então, vamos rever aqui a nossa atividade, questão 1 e 2, questão 3 e 4. Quem fez o registro no caderno dessas respostas, faz a correção, verifica se acertou tudo e manda o registro fotográfico para o professor. Quem não anotou, já pode ficar atento para as próximas atividades, estar registrando e tentar relembrar se vocês conseguiram acertar tudo ou não. Importante é que vocês tenham entendido. Então, qual é a atividade inicial de hoje? Assistir a videoaula da aula passada e fazer essa correção, ok? Em seguida, vocês seguem para a aula, para o conteúdo do dia. Grande abraço a todos e até o nosso próximo momento de correção.